Aqui no Parque de Ibirapuera, vim dar uma corridinha aqui e, como eu já comentei, essa época do ano eu fico bem, não introspectivo, mas meio que reflexivo, assim, porque eu acho que o meu jeito de pensar, de me entender e entender a vida não é tipo meditando. O meu jeito é entrando em contato com o universo físico exterior. Natureza, seja praia, campo, árvore, cachorro, algo externo. E aí eu começo a observar a vida e começo a pensar na vida e enquanto isso eu me movimento. E aí, cara, eu tava pensando, tava correndo e tava pensando aqui no ano, tal, não sei o que. E aí chegou no ponto dos meus vídeos, né? E aí eu tava pensando, porra, como estão as coisas, né? Pô, semana foi ruim ficar sem gravar. E não me fez bem, eu fiquei meio perdido, pensei a semana inteira em gravar, quando eu tive tempo meio que não tinha ideia, mas ao mesmo tempo eu criei muito conteúdo, escrevi muita coisa. Eu tenho 2 livros que eu estou escrevendo, pelo menos estava escrevendo e estão meio que parados. E aí pensei em tudo que eu escrevi, pôr um pouco neles e tal, tem um cachorro super bonito correndo aqui. E acabou que nada aconteceu direito, assim, e eu fiquei pensando em um montão de coisa. Isso me fez meio mal. Aí tava correndo aqui agora e eu lembrei de 2 coisas. Mas acho que o que eu mais quero falar é a seguinte, eu queria contar uma história minha, pessoal. Quando eu tava na primeira série, eu tinha 7 anos de idade. Eu nunca vou esquecer esse dia. Foi um final de julho, tava muito frio. E eu tava na escola e era aula de educação física. Eu tinha um professor que ele era meio temido, assim, quando você é criança, qualquer adulto é muito alto, né, muito grande. Mas ele era um cara alto, assim, meio grosseirão, com um vozeirão, ele era meio bravo. E eu tinha meio medo dele, do jeito dele, do jeito que ele falava e tal, ele era super bravo, eu me cagava de medo, na real. E aí eu cheguei na educação física com as meias sobre a calça. Cheguei com a meia sobre a calça e aí eu fui fazer aula e ele sentou na frente da arquibancada assim, todas as crianças sentadas no chão na frente dele. Aí ele falou assim: Savioli, o que é essa meia por cima da calça aí? Ficou meio que esperando, né, eu responder. Aí no que eu ia responder ele falou assim: vai caçar sapo? E aí a molecada caiu na gargalhada. Caiu na gargalhada. E eu me senti muito mal. Eu me senti muito mal, foi muita vergonha. Eu tinha acabado de sair do pré, eu tinha tipo 6 para 7 anos, tinha acabado de fazer 7 anos de idade. Era muito seguro. Eu não era uma criança super segura do que eu fazia e de como era a vida. Eu não tinha muitas certezas, aliás, não tinha quase nenhuma. Eu me senti super mal com aquela porra. E toda a molecada rindo de mim, todos meus amigos rindo de mim, meus melhores, ou um dos meus melhores amigos rindo de mim, sabe? Aqueles 2, 3 que você tem. Eu falei, caralho, o que tá acontecendo, tá ligado? Vocês são meus amigos, não são, se é professor ou não é. Sabe quando você começa a questionar? E aí eu contei pros meus pais, tipo, meu pai ficou super bravo, não gostou nem um pouco. Minha mãe falou, a vida é assim. Mas eu me senti impotente, mesmo contando pra eles. Aí eu falei, cara, a vida é cruel, né? Tipo, tem um lado da vida que é cruel. E acho que é esse lado da vida que é cruel, quando a gente não tá preparado pra aguentar essas pancadas. E eu acho que a grande sacada é a gente se preparar pra aguentar essas sacoladas. Tipo assim, eu não esperava disso do professor, não achei que o professor pudesse fazer isso. Não achei que os meus amigos iam rir de mim. E aí você começa a perceber que, tipo, isso não é... Se fosse uma coisa meio família, uma coisa mais... Eu até entenderia, hoje em dia eu não ia gostar muito, mas eu me ia entender. Mas aquela conotação, daquele jeito, pegou muito mal pra mim, cara. Pegou muito mal pra mim. E eu só tô contando isso, eu acho que pra gente poder fazer uma reflexão do como as coisas refletem em você, né? E eu lembro bem que aquela época pra mim foi uma coisa meio assim, tipo... Isso fez eu começar a reparar muito na vida. Isso fez eu começar a reparar muito em quem ria de mim, quem não ria, quem torcia por mim, quem não torcia. E foi um hábito que eu perdi por um tempo.
Mas eu lembro que de criança eu tinha muito isso. Eu reparava muito quem era quem. Quem na minha frente falava uma coisa, nas minhas costas faziam outras. E hoje em dia, eu já tive uma fase que eu colocava a boca na história e arranjava briga com um monte de gente. Hoje em dia não. Hoje em dia eu já fico quieto. E eu começo a perceber quem tá próximo a mim, quem é meu amigo e quem não. E quem torce, quem não torce. Quem faz comentário a favor, quem faz comentário contra. Só que hoje eu já fingi que não percebo. Eu não fico mais dando colinha nos dentes e arranjando mimimi. Até porque, primeiro que eu acho que as pessoas podem mudar. É difícil? É porque eu acho que as pessoas geralmente são meio preguiçosas, mas elas podem. O segundo é porque eu fico mal falado, eu fico de grosseirinho. E o cuzão fica... Ai, não pode falar nada que ele acha ruim. Só que, cara, se tem uma coisa que pra mim é muito real, é a intenção. Você percebe a intenção das pessoas quando elas fazem as coisas. E isso é muito difícil de se explicar. É muito difícil você explicar pra alguém que você quer discutir alguma coisa, um fato que às vezes o fato é pequeno, mas a intenção ela é muito forte. E aí você fica meio que sem saber dizer. E eu só tô falando isso porque eu tava correndo no parque, eu lembrei dessa história. E eu lembrei de quanto essa história me parou por um tempo, quanto eu senti vergonha de mim, das minhas coisas e da minha roupa e do modo como eu me comportei, de ter me protegido do frio. Cara, eu acredito muito em abundância, eu acredito muito em você se preparar, em você se sentir seguro. Acho que você tem que se preparar, tem que se sentir seguro. Se você tiver que fazer alguma coisa pra você, que é sobrevivência, que é o que eu tava fazendo por mim, e que outra pessoa achar ridículo, foda-se. Na época ele era um professor e ele me deu um péssimo exemplo e um péssimo conselho. Ele era um professor de uma ótima escola. Não estou dizendo que ele é uma pessoa, só foi péssimo o que ele fez. E ele tá sujeito a errar, sem mágoa, não é esse o ponto. O ponto é... Às vezes as pessoas não sabem a sua necessidade. Ou se estão até vendo, porque é meio óbvio, né? Que se o moleque fez isso é porque ele tá com frio. Mas ok. Elas vão falar mal, elas vão te criticar. E às vezes elas não estão vendo a real essência do que você tá fazendo. A real ingenuidade do que você tá fazendo. Opa, agora... E eu acho que isso é muito legal a gente ver. A gente, principalmente pra pegar o Natal, sabe? Tipo, dia de Natal, acho que refletir. Se tiver que pedir desculpa pra alguém que vale a pena, nem que não valha, peça pra pessoa se sentir melhor. Eu acho que fazer algo pra alguém se sentir melhor hoje em dia, hoje, nessa data de hoje, é muito fera. É muito bom, faz muito bem. E eu vou fazer isso com algumas pessoas, sem esperar nada em troca. Eu não tô fazendo esperando resposta, eu não tô fazendo esperando nada, mas eu hoje vou usar o dia pra escrever algumas sinceridades. Sincericídio, adoro. Foda-se, sabe? Eu vou escrever pra algumas pessoas e sei lá, pega umas 5 ou 10 pessoas que você quer falar alguma coisa, ou que você gostaria de falar alguma coisa, e comunica. Eu acho que a coisa mais errada que tem pra se fazer é não comunicar. Acho que quando você coloca no universo físico as coisas, você aclara muita coisa e você se sente mais leve. Só que põe na tua cabeça que é sem esperar a resposta. Você não vai escrever pra alguém pra pessoa te escrever de volta e você se sentir bem. É sem dopamina. Faz pelo outro sem esperar nada em troca. Faz pelo outro sem esperar nada em troca. Usa o Natal pra isso. Acho que é uma boa data pra isso. Pra quem você tá falando, você acha que você tem que escrever um agradecimento, escreve. A gente vai falhar, as pessoas vão falhar com a gente. A grande sacada é a gente conseguir rir disso e não se importar demais com pequenas coisas. Acho que essa foi a lição que eu aprendi, apesar de ter me doído muito. Aprender a me blindar, aprender a jogar no ataque. E jogar no ataque não é atacar o outro, é pôr o teu jogo em prática, pôr o que você quer fazer da vida, como você vê a vida na vida. Tá bom? Bom Natal. Tchau.